Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fizemos desta forma e domingo que vem nós teremos a nossa grandiosa festa da comunhão, a Santa Ceia do Senhor. E estaremos aqui também nos mesmos 3 horários, às 9 horas da manhã, às 16 horas e também às 19. E é possível que a gente faça aqui um rodízio, né? Quem veio hoje de manhã, vem à tarde ou à noite. E quem veio à noite, na semana que vem, venha pela manhã ou à tarde. Embora é importante que assim se faça. Mas eu quero aqui louvar a Deus pela igreja que esteve pela manhã, pela igreja que esteve às 16 e a igreja que está aqui neste momento. Aos nossos amigos, irmãos em Cristo, que nos dão a honra das suas presenças, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Aos nossos internautas, uma mensagem especial para os nossos anciãos, para aqueles que estão no grupo de risco e permanecem nas suas casas. No entanto, queremos aqui louvar a Deus também pela sua vida, que você tem entendido, mas está aí do outro lado nos acompanhando, e o nome do Senhor sendo engrandecido. Também quero aqui fazer menção do obreiro do Senhor que está conosco, juntamente com a sua família, obreiro do Senhor Odirley, me perdoe se a pronúncia não for essa, e a sua esposa, a irmã Vanderleia, e o seu filhinho Isaac. Onde estão? Por favor, onde estão os nossos? Aqui, bem aqui, que bênção. Vamos cumprimentá-los com um bem-vindo bem caloroso, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente tem o hábito de levantar, apertar a mão, né? Mas agora por um instante estamos impedidos, mas fica aqui o nosso fraterno abraço. Que alegria contar com os irmãos aqui conosco. Meus amados, eu quero lhe convidar a abrir a palavra, sentado como você está. No Salmos 42, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus, palavra esta que sempre fala conosco. Terça-feira teremos aqui o nosso culto de ensino, terça-feira e aos domingos, em todo o tempo, o nome do Senhor sendo engrandecido, em todo o tempo o nome do Senhor sendo louvado, em todo o tempo o nome do Senhor sendo exaltado. E aqui nós estamos, amados, na presença do Senhor. Eu quero que você me acompanhe na versão que eu tenho em mãos, os Salmos 42. Eu estarei lendo alguns versos, estarei lendo os Salmos todo para que você, juntamente comigo, entendamos o que o Espírito quer falar com a sua igreja nesta noite. Assim diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim?
Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ela é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmos 43 também, que é a continuação do Salmos 42, diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amados, ainda para finalizarmos, o salmista, tanto no Salmos 42, no Salmos 43, por 3 ocasiões, ele vai falar com a sua alma. Para que fique registrado, eu quero que você me acompanhe novamente. No verso 5, no verso 11 do Salmos 42 e no verso 5 do Salmos 43. As 3 indagações que esse salmista vai dizer, vai falar com a sua própria alma. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. O verso 5 do Salmos 43: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, na tua presença, ó Pai, nós estamos para louvar e engrandecer a Ti. A tua palavra ministrada aos nossos corações. Espírito Santo, a tua presença é indispensável. A forma que o Senhor nos ilumina para transmitir a poderosa palavra é indispensável. Não abrimos mão de Ti, ó Espírito. Tu és aquele que aplica a obra do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, por meio da palavra que é ministrada. Tu és aquele que nos consola, Tu és aquele que nos convence. Portanto, que os nossos corações estejam aptos a receber a poderosa palavra, a palavra que é a semente que germina. Semente esta que ao crescer gera vida. Portanto, fale conosco, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus amados e queridos, um salmos muito recitado, uma canção poética. Ao olhar os Salmos 42, ao olhar os Salmos 43, no primeiro tempo, esse salmos era apenas um salmos. Não se sabe por que ele fora dividido em Salmos 42 ou Salmos 43, mas o que se entende é que trata-se do mesmo cântico ao Senhor, o mesmo louvor. O salmista, portanto, que escreve os Salmos 42, é o mesmo que escreve os Salmos 43. Alguém que vai entender que esses salmos foram escritos pelo rei Davi. Outros dizem que não, e eu não quero entrar neste mérito nesta noite. Fato é que, se nós observarmos, se trata de um levita. Ao olhar os Salmos 43, quando ele diz acerca do tempo que ele tem saudade de voltar à casa de Deus e com harpa, trata-se de um levita. Eu não quero aqui falar acerca de Davi como escritor, como o poeta destes salmos. Eu não quero falar aqui acerca de um levita. Me permita usar neste exato momento para a ministração da poderosa palavra do Senhor, não o salmista, mas o adorador. Desde o iniciar dessa semana, deste domingo, Deus está falando nesta linha da adoração, do culto ao Senhor. Quem esteve aqui pela manhã, por mais que não tenha sido transmitido, mas todos nós fomos aqui
ministrados com a palavra do Senhor a ponto de entendermos o porquê que nós cultuamos. O que nós muitas vezes não nos atentamos para detalhes da nossa vida, e justamente esses detalhes têm impedido que o nosso louvor, que a nossa adoração, que o nosso culto se chegue aos céus. E nós aprendemos neste domingo de manhã, domingo agora à tarde, hoje à tarde, nós aprendemos que existe uma finalidade da adoração. Não tem o porquê nós passarmos por situações como esta que estamos passando, e Deus permitir tudo isso, que não seja uma finalidade de adoração. Se a igreja está até o dia de hoje, no século 21, se a igreja está até esta noite de domingo, nesta igreja, nesta cidade, neste endereço, é porque tem um propósito. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por sermos meramente religiosos, não estamos aqui para cumprir um dever de religiosidade, não. Nós saímos da nossa casa com um propósito, só que nós vimos a casa do Senhor com um propósito. Só que não fica apenas em vir à casa do Senhor. Quando vamos para um trabalho, existe propósito. Quando nós vamos para visitar um familiar, existe propósito. Em tudo na nossa vida há um propósito. Nada acontece por acaso. Vamos observar que o escritor desses dois salmos, o adorador, o levita, o salmista, ele vai nos mostrar. E quando olhamos para os mínimos detalhes dos Salmos 42 e 43, trata-se de um homem, trata-se de uma pessoa, trata-se de um adorador que não está na sua terra, não. Observa que ele aqui vai conversar com a sua alma, e conversar com a alma é conversar com a sua intimidade. Conversar com a alma é olhar para dentro de si. Conversar com a alma é convergir a sua atenção para dentro de si. Vivemos em um tempo onde se olha tudo, se observa tudo, se atenta e se está atento a tudo. Mas aqui vamos aprender nesta noite que tem momentos que Deus permite, tem momentos que Deus propicia para que a gente converse com a nossa alma. Tem momento que Deus nos leva para o quarto e a gente não entende o propósito do quarto. Tem momento que Deus nos leva para a cozinha e a gente não entende o propósito da cozinha. Tem momento que Deus nos leva para o deserto e a gente não entende o propósito do deserto. Tem momento que Deus nos faz viver com o luto, se deparar com o luto, e a gente não entende o propósito do luto. Tem momento que a gente vai para um leito de UTI e lá, talvez em plena consciência ainda, a gente não entende o porquê do leito daquela UTI. Tem momento que Deus permite o leito da enfermaria, o leito de um quarto de hospital. Tem momento que Deus nos permite um estado quase semi-vegetativo em uma cama da nossa casa, e a gente não entende o propósito. Observa que esse escritor, esse salmista, esse adorador, Deus o permitiu que ele saísse da sua terra. Nós vamos entender que ele está exilado, e no verso 1 do Salmos 43, ele está em terra gentia, ele está em meio de homens fraudulentos, ele está em meio de homens que não adoravam o Deus que ele sempre adorou. Observa no verso 1 do Salmos 43, que ele está em meio agora, não à multidão dos Salmos 42, porque no Salmos 42 ele está com uma multidão em júbilo, em alegria, que está se dirigindo à casa de Deus. E o que é mais lindo, como levita, talvez ele poderia ser um dos condutores, aquele que guia, mas aí no Salmos 43 ele vai clamar pela luz e pela verdade para agora ele ser guiado. No Salmos 43, no Salmos 42, nós vamos entender que a multidão que o cercava era uma multidão que cantava, que adorava, que louvava, que exaltava, era uma multidão que glorificava. Mas no Salmos 43 não, ele agora está em terra estrangeira, em terra como peregrino, em uma terra gentia, e agora ele não pode ir até o templo. Por isso que o motivo dele olhar para a sua alma, por isso que o motivo dele convergir o seu olhar para dentro de si, não acontece do nada, não acontece à toa, não acontece de forma ocasional, não. Ele vai olhar para a sua alma e ele vai convergir a sua atenção para a alma, porque a sua alma está sedenta, a sua alma está faminta. Não é à toa que no verso 1 do Salmos 42,
Ele vai falar do suspiro, e suspiro fala de ar, e ele fala do primeiro elemento necessário para a sobrevivência. Não se vive sem ar, não se vive sem oxigênio. Por isso que ele vai falar da necessidade da alma, do suspiro, e suspiro é ar. Mas no verso 2 também, do mesmo Salmos 42, ele agora vai falar da sede. Ora, o segundo elemento que necessitamos para viver. Não é possível viver sem água. Quando ele fala da sede, ele está falando de algo essencial para a sobrevivência, algo essencial para a sua subsistência. Mas olhando para o verso 3 do Salmos 42, além dele falar do ar, como suspiro da alma, além dele falar da sede, a água que ele precisa para a alma, além dele falar de tudo isso, no verso 3 ele vai falar do mantimento. Só que isso me chama muita atenção, que este homem um dia estava com a multidão indo para a casa de Deus, um dia ele estava indo com a multidão adorar a Deus, e se tem algo que não podia faltar na vida deste homem, por mais que ele vai falar do elemento do ar, por mais que ele vai falar do elemento da água, por mais que ele vai falar do elemento do mantimento, e mantimento aqui é alimento para a sua alma. Portanto, ele vai abordar no mínimo 3 elementos essenciais para a nossa sobrevivência. Ele vai abordar o ar, ele vai falar da água e ele vai falar do pão. Ninguém sobrevive. Pode ser que alguém em jejum possa jejuar por dias, pode ser que a gente jejue por semanas, mas ninguém aqui consegue ficar 2 meses, 3 meses sem água. Por quê? Porque isso é incompatível com a sobrevivência. Não é possível viver sem esses elementos básicos. Mas agora, ao convergir o olhar para dentro de si, ao convergir o olhar para dentro da sua alma, ao convergir para o olhar do homem que estava dentro, observa que parece que ele está tendo um diálogo com alguém. E quando nós olhamos, evangelista Paulo Vitor, quando nós olhamos para os Salmos 42, os Salmos 43, ele está desenvolvendo um diálogo, e esse diálogo, em primeiro lugar, é com Deus. Observa que algumas vezes, no mínimo 11 vezes, ele vai fazer algumas indagações, e as indagações desse salmista é: onde está? Até quando, Senhor? Mais ou menos assim, parafraseando os salmos. Até quando? No mínimo 11 vezes, ele se dirige a voz aos céus, ele se dirige a voz ao trono da graça. No mínimo 11 vezes ele vai perguntar: onde tu estás? Até quando a minha aflição vai persistir, perdurar? Mas ele não fica no diálogo apenas no vertical, ele agora vai também estabelecer um diálogo, e a impressão que se tem é que existe uma terceira pessoa, mas eu não consigo achar nos Salmos 42 e nos Salmos 43 uma terceira pessoa. Eu só vejo nos Salmos 42, nos Salmos 43, o diálogo sendo elevado ao trono, o diálogo sendo elevado a Deus. Mas e quando eu procuro na dimensão humana, eu percebo que não existe uma terceira pessoa. Por quê? Porque o adorador, o levita, o salmista, ele está conversando consigo mesmo. Ele converge o olhar para dentro da sua alma. Ele sabe que dentro dele existe um homem interior. E o que é o homem interior que existe dentro de mim? O que é o homem interior que existe dentro de nós? Existe a alma e existe o espírito, a parte imaterial do homem. Por fora, ele vai falar dos elementos necessários para a vida humana. Quando ele fala do ar, quando ele fala da sede, quando ele fala do mantimento, do pão, ele está falando: o homem não pode viver sem esses elementos. Mas quando ele vai olhar para a sua alma, ele vai contemplar dentro dele um homem imaterial, o homem espiritual. E entendamos nos Salmos 42, nos Salmos 43, que em alguns momentos ele entra em conflito, e o conflito gera a grande pergunta. O conflito, ao olhar para dentro de si, gera algumas indagações. Não foi à toa que eu pedi para que a igreja repetisse comigo o verso 5, o verso 11 e o verso 5 do Salmos 43, porque às vezes que ele olha para si, ele contempla e ele entra em conflito. É o salmista falando para o próprio salmista, é o adorador falando para o próprio adorador. Aleluia, aleluia. É o levita falando para os
para o próprio levita, é o homem falando para si mesmo. Tem momento que Deus permite nós sermos tirados da terra, tem momento que Deus permite a gente ir para meio de pessoas, tem momento que Deus nos permite ir para o deserto, tem momento que Deus permite momentos trágicos da nossa vida, porque é tempo da gente não olhar para o irmão da esquerda, não olhar para o irmão da esquerda, não apontar para o irmão de lá, o irmão de cá. É tempo da gente olhar para dentro de si. Parece que eu vejo o tempo da igreja no século 21, depois dessa pandemia, Deus olhando lá de cima e dizendo assim: eu vou permitir que as igrejas sejam trancadas, eu vou permitir que as portas sejam trancafiadas, eu vou permitir que as correntes passem nos portões dos templos, porque eu quero levar o adorador para dentro do seu quarto, e esse adorador falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo. As indagações é: por que Deus permite? Por que é Deus assim, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Senhor, eu não canto na tua casa. Senhor, eu não prego. Senhor, eu não jejuo. Senhor, eu não oro. Senhor, eu não ministro. Senhor. Muitas indagações, mas Deus permite o levita sair da sua terra. Observa que este homem, no verso 4 do Salmos 42, ele é um condutor. Ele ia com muita alegria à casa do Senhor, ele ia com júbilo à casa do Senhor. Eu disse aqui hoje pela manhã acerca da celebração, à tarde falei um pouco da celebração, e agora estou também falando acerca da celebração. Deus impediu que este adorador não fosse mais ao templo, ao tabernáculo. Se fosse em tempo de Davi, seria o tabernáculo, porque o templo não havia construído. Mas se foi adiante de Davi, a partir de Salomão, trata-se do templo. Fato é que aqui este salmista, ele ia com alegria, com júbilo, com muito gozo, com muito amor à casa de Deus. Mas mesmo assim Deus vai permitir, o impedir dele ir à casa de Deus. Parece que se fosse um de nós, talvez se fosse até eu mesmo, no primeiro momento eu não entenderia. Talvez se fosse eu mesmo, no primeiro momento eu falaria: mas o porquê Deus? O porquê Deus? Está tudo certo, o meu culto está sendo feito, está sendo prestado, a minha adoração, o meu louvor. Observa que Deus vai permitir. Aí eu começo a entender o porquê que Deus leva muita gente para deserto, o porquê que Deus leva muita gente para uma tratativa no deserto. É porque Deus tem o seu meio de trabalhar, é porque Deus tem o seu meio de falar com o homem. Meus amados, no frenesi da vida, a gente não se atenta para os detalhes, como eu disse hoje cedo. No frenesi da vida cristã, a gente não se atenta para as coisas. No frenesi, tudo vai bem, tudo está tranquilo, há uma paz, há uma serenidade. Parece que em tempo de aflição todo mundo está quebrantado. Há quem não está quebrantado neste tempo, há quem não está quebrantado. Não é difícil a gente falar com alguém, e esse alguém de repente as suas lágrimas rolarem pelo seu rosto. Não é difícil a gente falar com alguém e alguém não conseguir sequer pronunciar palavras. Por quê? Porque em tempo de aflição todo mundo está, quebrantado. Em tempo de aflição é fácil coletar lágrimas. Em tempo de aflição todo mundo ora mais. Em tempo de aflição todo mundo jejua mais. Em tempo de aflição todo mundo faz voto com Deus. Em tempo de aflição todo mundo fala: eu quero ser melhor, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais participativo. Mas aí quando vem o tempo de bonança, a pessoa vira as costas para Deus, a pessoa acha que está tudo bem. É isso que Deus vai permitir na igreja brasileira. Deus já está permitindo na igreja brasileira. Eu não creio que este será o desfecho final da história da igreja no Brasil. Eu creio que Deus trará um momento de muita paz. Eu creio que Deus trará um momento de muita prosperidade. Eu creio que Deus trará um momento de bonança, mas Deus primeiro precisa nos fazer passar por tempos angustiantes, por tempos de aflição, para que nós possamos melhorar o adorador que nós somos, para que nós possamos melhorar a forma de cultuar, a forma de adorar, a forma de glorificar, a forma de ofertar, a forma de dizimar, a forma.
E nesta tarde, pastor Adilson, nós falamos sobre separação. Quem esteve aqui, os nossos irmãos da internet que estiveram aqui, falamos sobre separação. Tempo de separação. Tempo que Deus está permitindo uma dissecação. O dissecar da sua igreja. A separação do santo do profano. A separação do puro do impuro. A separação do verdadeiro do mentiroso. A separação daquele que é e daquele que tem fingido ser. A separação daquele que está brincando. A separação daquele que quer as coisas certas. A separação daquele que usa a hipocrisia como máscara para servir a Deus. Daquele que serve a Deus com essência. Daquele que serve a Deus com sinceridade. Daquele que serve a Deus com todo temor e tremor. É por isso que Deus está permitindo. A indagação do salmista vai lhe levar para uma situação tão íntima, a ponto dele conversar com a sua própria alma. É tão privativo a situação do salmista. É tão íntimo a situação do salmista, que ele vai chegar a ponto de conversar com a sua própria alma. O verso 1 do Salmos 43, ele está cercado de multidão, embora de um povo que não servia a seu Deus. Mas em meio à multidão ele se sente só. Em meio à multidão ele se sente sozinho. E o que é mais lindo que, ao olhar para os 3 elementos essenciais para a sobrevivência, esse salmista agora vai falar não da sede física. Esse salmista não vai abordar acerca do pão que sacia a fome física, também não. Esse salmista não vai trazer a retratação, aliás, ele não vai tratar o ar para saciar a demanda do seu organismo, a demanda física do seu corpo. Não. Observa que este homem chegou num estágio tão profundo de angústia e de dor, que no verso 3 ele vai chegar a dizer: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. Ele chegou a ponto das suas lágrimas serem o mantimento para a sua sobrevivência. A angústia, tamanha tristeza. Este homem não fica apenas aqui. Este homem, em versos posteriores, ele vai chegar a dizer que a dor que ele sentia, no verso 10, era como uma ferida mortal em seus ossos, de tamanha dor. Este homem, além da dor física, este homem estava com a dor na alma. Só que quando ele aborda os elementos para a sobrevivência da sua vida, para a sua sobrevivência, ele não vai falar do ar para o seu corpo físico. Ele não vai falar da água para sedentar o seu corpo. E ele não vai falar do mantimento para sedentar o seu corpo. Ele vai falar assim: assim suspira a minha alma. Verso 2: a minha alma tem sede. Peraí. Observa que a sede dele é muito mais profunda do que uma sede física. Observa que o sedentar, a sede deste homem, esta necessidade fisiológica, ela é tão profunda que ele chega a ter sede de Deus. E aqui eu falo nesta noite com a igreja do Senhor: não existe nada físico que alimenta a alma do homem. Vivemos em um tempo de materialismo, individualismo, consumismo.
e cada dia mais o homem está vazio de Deus. Vivemos uma época de muitos embaraços, todo mundo embaraçado com coisas e mais coisas. E a alma ecoa sede de Deus. Vivemos em um tempo de tamanha correria que se corre atrás de tudo. Se corre atrás dos estudos, e isso é importante. Se corre atrás das conquistas, em parte importante. Se corre atrás de patrimônios, e isto em parte importante. Chegamos a um tempo da igreja, eu estou falando a igreja, eu não estou falando do sistema lá de fora, eu estou falando da igreja, onde os nossos altares, o evangelho de renúncia já não é mais pregado, o evangelho de sacrifício não é mais pregado, mas o evangelho da prosperidade. Venha para Deus, que Deus te dá em troca. Venha para Deus, que tem chave para você. Venha para Deus, que Deus vai mudar a história das suas finanças. Venha para Deus, que Deus vai mudar a história da sua empresa. Chegamos neste tempo, e cada vez mais pessoas dentro da igreja, cada dia mais o número se aumenta e se multiplica dentro da igreja. E nós líderes, eu me envolvo também, nós talvez estamos no frenesi. Igreja cheia parece sinal de presença de Deus, o número se aumentando, a receita se aumentando, mas cada dia mais o ecoar da alma é sede por Deus, sede por Deus, sede por Deus, sede por Deus. Aí, escute aqui comigo, o Senhor vai levar o salmista para a sua intimidade. E aí ele começa, e eu quero que você recorde comigo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? O salmista olha para dentro de si e entende que como meramente homem humano, como um humano, dentro de si não tem nada para fundamentar a sua fé. Ele olha para dentro de si e não encontra sequer um terreno firme, consistente, sólido. Se eu usasse as palavras de Cristo, o terreno que ele encontra dentro de si como homem não se passava de areia, e sobre a areia não se edifica nada, porque quando vem a tempestade, porque quando vem a aflição, aleluia, porque quando vem o vento contrário, tudo que está sobre a areia não prospera, não permanece. Ele olha para dentro de si, venha comigo, igreja, imaginemos, ele olha para dentro de si e não tem nada que traga refrigério como o homem, não tem nada como o bálsamo que vem curar a sua ferida. E ele começa a entender que existe uma única coisa, uma única alternativa. Se a igreja dos nossos dias entender que não é pela política, não é pela economia, não é pelo emprego do sonho, não é pelo título, não é pela poupança farta, não é pela herança física. Se a igreja que eu faço parte olhar para dentro da alma e
entender que para se edificar alguma coisa precisa achar rocha. Aleluia. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Oh, como eu sinto a presença do Senhor aqui nesta casa. Aleluia, como eu sinto a presença de Deus nessa casa. Ele olha para dentro de si e não encontra nenhum terreno que o homem possa favorecer para edificar alguma coisa. Mas aí no verso 9 ele olha para dentro de si, ele vai dizer: direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Espera em Deus. Espera em Deus. Porque durante o dia Ele mandará a sua misericórdia, e durante a noite a sua canção estará comigo. Ah, você não entendeu? Então eu vou repetir no verso 8: porque durante o dia a sua misericórdia será presente. Vem comigo no teclado. Durante o dia a tua misericórdia, no trabalho a tua misericórdia, em casa a tua misericórdia, aleluia, na escola a tua misericórdia. Estão dizendo: você não vai chegar a lugar algum, mas a tua misericórdia. Estão dizendo: você não será mais um perdido por aí, mais um viciado por aí, mas aí você vai dizer: é a tua misericórdia, é a tua misericórdia. Aí vão dizer: mas você não vai tolerar o frio da noite, a escuridão da noite, mas aí você vai dizer: mas a tua canção à noite estará comigo. A tua canção, a adoração, a alegria, o louvor a Deus. Aleluia. Ah, como eu estava com vontade, porque naquele culto online, amados, ficava meio engessado, e eu estava com vontade de chegar aqui para adorar a Ele, porque a Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Alguém entrou aqui nesta noite e precisa ouvir esta palavra. Durante o dia, misericórdia. Durante o dia, misericórdia. Mas que não falte à noite adoração. Aleluia, aleluia. Que recado para a igreja: em tempo de paz, em tempo de aflição, misericórdia. Mas em tempo de paz, adoração, adoração, adoração. Ministério de louvor, por favor, vem aqui.
A igreja fique de pés comigo. O Espírito Santo está nessa casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu achei que tinha acabado aqui, mas não acabou. Sabe por quê? Porque o ar, ele deseja para a alma. A sede, ele tem de Deus, do Deus vivo. Aleluia. A fome, ele tem também de Deus. Mas isso só vai se completar quando a adoração entrar nele. Aleluia. Voltar-se ao templo, voltar-se à casa de Deus, voltar-se ao tabernáculo, voltar-se à presença, voltar-se a Ele, a Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que será, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele o glória, a Ele o aleluia, a Ele, somente 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 a Ele, somente.